17:32. Vamos todos juntos? Lembrai-vos. Vamos todos juntos, irmãos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Mas é só isso, pastor? Eu quero repetir com a igreja, já que os irmãos estão achando que é muito pequenininho o versículo, vamos repetir. Todos juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Glória a Deus. Amém. Os irmãos, fiquem à vontade, se assentem. E nós vamos, nesta noite, seguir essa recomendação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus estava falando sobre a vida súbita do reino de Deus. Havia sido interrogado pelos fariseus, que perguntaram a ele quando havia de vir o reino de Deus. De imediato, o Senhor mostrou para eles que o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem as pessoas vão apontar para ele dizendo, ele ali. Ou porque o reino de Deus, ele não vem com essa aparência de ser visto com os olhos naturais. As pessoas não vão dizer, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus só pode ser visto pelos olhos da fé. E então Jesus começa a dizer acerca de dias que haviam de vir, em que muitas pessoas gostariam de ver. Um daqueles dias, quando Jesus esteve na terra, trazendo do céu o reino para estabelecer entre os homens. Cegos enxergavam, paralíticos andavam, mudos falavam, surdos ouviam, mortos ressuscitavam, leprosos eram limpos das suas lepras, e o evangelho de boas novas, de reconciliação de Deus com o homem, era anunciado, era pregado entre os povos. Jesus diz, o reino de Deus está entre vós. Abra os olhos para que vocês possam enxergar. Porque quando Jesus disse que haveria de vir dias em que as pessoas gostariam de ver um daqueles dias, é porque as pessoas estariam simplesmente se distanciando do Senhor por causa da incredulidade. A incredulidade é um mal perverso da nossa geração. As pessoas às vezes não querem mais acreditar na eficácia do sangue de Jesus. Pouco se tem pregado sobre o sangue de Jesus que lava, que purifica o homem de todo pecado. Pouco se tem pregado a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pouco se tem pregado sobre a realidade do inferno, que é destinado a Satanás e aos seus demônios e a todas as pessoas que se esquecem de Deus.
E Jesus, também João Batista, também os apóstolos, tinham a preocupação de estar anunciando o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não é um evangelho qualquer. O Evangelho do Reino é um evangelho severo, porque ele fala sobre a necessidade do novo nascimento. Provavelmente, todos aqui sabem que uma certa noite Nicodemos foi ter com Jesus, e ali então Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus se vê após o novo nascimento. Cremos que Jesus Cristo está apto a nos mostrar aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Mas quando nascemos de novo, nós passamos a vislumbrar a glória eterna do nosso Deus. Então Jesus, falando sobre isso, ele disse que o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, e assim também será no dia quando o Filho do Homem se manifestar. Mas convém que ele sofra, convém que ele padeça muito, convém que ele seja reprovado por esta geração. Depois ele fala sobre Noé, dá o exemplo de Noé. Nos dias de Noé a incredulidade era muito grande. Noé estava ali preparando a arca, 120 anos preparando a arca para a salvação de todos quanto desejassem se voltar para Deus. A arca não foi criada, destinada somente para a salvação de Noé, sua família e dos animais. Mas as pessoas preferiram escarnecer de Noé, preferiram zombar de Noé, preferiram não acreditar na mensagem do dilúvio que Noé pregava. Sabe por quê? Porque naquele tempo não chovia sobre a terra. Naquele tempo, vapor subia da terra e regava toda a terra. E as pessoas nunca tinham visto uma única gota de chuva cair do céu. E de repente chega um homem e diz: vocês olhem para o céu e vai cair tanta água, tanta chuva, um dilúvio vai descer do céu sobre a terra, e isso vai ficar completamente alagado de água. E esta arca aqui, nesta posição em que está, a água atingirá ela, a água tirará essa arca do chão da terra, e essa arca vai navegar sobre o oceano de água que vai se formar. E as pessoas riam dele, as pessoas abusavam dele. Aonde, Noé? Como que a água vai chegar até aqui? A água está lá no rio, a água está lá nos mares, a água está lá no oceano, a água não vai chegar aqui. Da onde você está tirando toda esta água? Vocês compreendem o que acontece quando a mensagem de Deus vem? As pessoas não entendem, as pessoas ignoram, as pessoas não aceitam, porque acham isso um absurdo. Como pode um homem morrer na cruz e salvar a humanidade? Como pode o sangue daquele homem ter poder para me purificar de todo o meu pecado? Como pode? O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Como pode o Espírito de Deus vir habitar nesse corpo? Tem muitas coisas que aos olhos dos homens parecem absurdos. Mas quando nós nascemos de novo, essas coisas se tornam tão reais para nós.
a convicção que temos que Jesus Cristo é a verdade, ela se torna real em nossas vidas. E agora, Jesus fala, naquele tempo eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Lamentavelmente, não seria bom se todos eles tivessem se humilhado perante Deus, orado a Deus, se convertido dos seus pecados? A porta da arca estava aberta para todos quanto quisessem entrar. Mas no dia do dilúvio, Deus, do lado de fora, empurrou a porta, trancou a porta, ninguém mais podia entrar. O céu se escureceu, relâmpagos para todos os lados, raios, trovoadas, barulho, coisas que eles nunca tinham ouvido e visto em toda a sua existência. Mas naquele momento estavam vendo, se assustaram, se apavoraram. Noé estava certo. Nós amamos de um homem que falou a verdade. Criticamos um homem que disse somente, que se preocupou somente pela nossa salvação, mas nós ignoramos. Vamos lá, vamos pedir Noé para nos dar um lugar naquela arca. E quando eles chegaram ali, batiam a porta da arca, e batiam com força, batiam com violência, e clamavam e diziam: abra-nos a porta, abra-nos a porta, abra-nos a porta, abra-nos a porta. Por mais que Noé quisesse, ele não podia, porque foi o Senhor quem fechou a porta do lado de fora. Nós falamos sobre a porta da salvação que ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta para tantos quanto ainda querem entrar e fazer parte desse reino maravilhoso e glorioso. Mas o que fazem as pessoas? Ignoram o Evangelho, não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, rejeitam a mensagem da salvação. Como Jesus pode nos levar para o céu? E agora, meus queridos irmãos, preste atenção nisso. Jesus cita um outro exemplo. Que nos dias de Ló, os homens ali de Sodoma e Gomorra, das cidades circunvizinhas, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha para a nossa sociedade. As pessoas estão construindo, as pessoas estão renovando suas casas, as pessoas estão comprando seus carros novos, as pessoas estão comprando seus bens materiais cada vez mais, os seus móveis, tudo de bom, do melhor, porque a nossa sociedade tem tudo de bom, do melhor para oferecer. E as pessoas têm o seu dinheiro, vai lá e compra. Se não tem o seu dinheiro, compra a prestação, mas compram, adquire bens, casam, tem filhos, tem família, e estão vivendo igual naqueles dias. Não há diferença, nem nos dias de Noé, nem nos dias de Sodoma. Mas acontece que ali também existia um homem chamado Ló. E a Bíblia diz que Ló afligia sua alma perante Deus. Todos os dias Ló estava orando em favor daquela comunidade, em favor daquelas cidades, que estava tão entregue à corrupção, tão entregue ao pecado, tão distanciado de Deus. Provavelmente ele pregava, falava do amor de Deus, falava de Deus para aquela geração, mas eles não quiseram também ouvir a mensagem que Ló pregava.
E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo do Senhor foi até aquela cidade juntamente com Deus para ver a maldade daquela cidade. E ali então os anjos de Deus foram atacados pelos moradores daquela cidade. E os anjos tiveram que cegar todos aqueles, porque eles eram imorais. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor disse para eles: fugi para a vossa salvação. Fugir para a vossa salvação. Mas a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Gênesis que Ló, ele foi até a casa do seu genro e anunciou para eles: Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir tudo isso que vocês estão vendo aqui. Vai descer fogo do céu e vai consumir tudo. Mas eles não acreditaram no que Ló estava dizendo. E o anjo disse: reúna tudo que você tem. A sua esposa, suas filhas, seus filhos. E saia, fuja para o monte, para a vossa salvação. Mas mesmo assim, eles ainda estavam insistindo em querer ficar na cidade. E o anjo então pegou eles pelas mãos e saiu com eles para fora até um determinado lugar e diz: agora vai, fuja para a vossa salvação. E quando eles estavam indo, o anjo ainda advertiu. Qual foi a advertência do anjo? Não olhes para trás. Não olhes para trás. Você já saiu de Sodoma e Gomorra? Você já saiu do mundo de pecado? Você já saiu da escravidão de Satanás? Você já saiu do império das trevas? Não olhe para trás. Mas quando eles estavam indo, a curiosidade daquela mulher, talvez ela pensasse: vou olhar para ver se meu genro está vindo. Eu vou olhar para ver se alguém está se escapando do incêndio. Eu vou olhar porque deixamos ali uma bela casa. Eu vou olhar porque deixamos ali o nosso rebanho. Eu vou olhar porque os pastores dos rebanhos não vieram conosco. Vou ver se algum deles vem. Não sabemos exatamente o que ela pensou. A Bíblia não diz exatamente o que ela pensou. Mas ela deve ter pensado em algo parecido com tudo isso que eu disse. E de repente, ela ousou desobedecer a voz do anjo e olhou para trás. E quando ela olha para trás, ela se converte naquela posição numa estátua de sal. O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia está nos ensinando hoje? Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles começaram a questionar com Moisés. Lá no Egito nós tínhamos cebola, nós tínhamos alho, nós tínhamos pepino, nós tínhamos melões, nós tínhamos uma panela cheia de carne, e aqui no deserto nós não temos nada. Eles começaram a olhar para trás,
eles começaram a olhar para o Egito, eles começaram a olhar para o período da escravidão, eles disseram, chegaram a dizer, lá no Egito é que era bom. E sabem, nenhum deles que murmuraram, entraram na terra da promessa. E aqui, meus queridos irmãos, a recomendação que nós temos é esta: assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quando Jesus se manifestar, ele falando lá para os judeus, que eles estiveram no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça tomá-los. Ah, esqueci minha identidade, meu documento, eu vou descer para pegar. Não. Da mesma sorte, quem estiver no campo, não vai para casa, do campo mesmo, foge. Desprenda-se de tudo. Desprenda-se de tudo. O que o Senhor está dizendo, que aquele que amar a sua própria vida vai perder, e aquele que perder a sua vida vai achá-la. Jesus está dizendo que é um compromisso pessoal, o homem e Deus. Mas eu deixei minha esposa, deixei meus filhos, deixei meu marido. Deixa. Naquele dia não tem lugar para volta. Está no telhado? Não desça para pegar utensílio algum. Está no campo? Não volte. Porque aquele dia vai ser o dia em que nós devemos estar fugindo para a nossa salvação. Na vida do Senhor, nós vamos estar fugindo deste mundo em que vivemos, deste mundo em que nós gostamos de viver, deste mundo em que, quando estamos doentes, corremos para o médico a fim de sermos curados das nossas enfermidades. Nós gostamos deste mundo, mas naquele dia, nós vamos desejar ser arrebatados, subir e morar com o Senhor, e vamos deixar este mundo, esse mundo de pecado, este mundo de transgressões, este mundo de horror, este mundo corrupto, este mundo que jaz no maligno, este mundo que não pertence ao reino de Deus, e que o Senhor vai destruir para nos oferecer um novo reino. Amém? Digo-vos que naquela mesma noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Questão de fuso horário, porque em algum lugar pode ser noite, em outro lugar pode ser dia. Duas estarão juntas moendo uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram os discípulos: Senhor, aonde, Senhor? E ele disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém? Aí se ajuntarão as águias. Jesus vem nos buscar. Jesus prometeu, São João capítulo 14, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E que quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esta é a promessa maravilhosa, gloriosa que o Senhor nos tem feito. Esta é a promessa que Ele fez para aqueles que querem rejeitar o mundo com seus pecados. Mas o que eu devo fazer, pastor?
É a mesma pregação de 2000 anos atrás. Não temos uma outra pregação. Não significa venha para a igreja e seja salvo. Não significa faça penitência e seja salvo. Faça boas obras e seja salvo. Não, nada disso. A única pregação desde o tempo de João Batista, do tempo de Jesus, do tempo apostólico, sempre foi a mesma: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos dos vossos pecados, despreze os vossos pecados, vossas maldades, vossas iniquidades, vossas transgressões, tudo aquilo que te distancia de Deus. Afaste disto e volte para Deus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E quando você fizer isto, pode ter certeza que o sangue de Jesus te lavará de todos os pecados. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar, para nos santificar, para nos renovar. Amém? O sangue de Jesus Cristo é poderoso e eficaz. Aleluias. Então, meus queridos irmãos, a mensagem é: não olhe para trás. Já vou concluir agora. Abraão olhou. Quando ele viu aquela fumaça vindo, ele subiu ali aonde ele esteve com Deus. E ele viu toda aquela cidade sendo destruída. Ele não se converteu numa estátua de sal. Há duas maneiras de olharmos. A maneira como aquela mulher olhou foi: estou perdendo toda a minha vida, toda a minha fortuna, tudo que conquistamos. E a outra maneira de olhar é olhar para frente. É falar: é lá na frente que está o meu futuro, que está a glória, que está a bênção. Aonde está o meu tesouro? No céu. Amém? Amém. Por isso não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde as traças, a ferrugem, os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai para vós outros tesouros onde não há ladrão, não há ferrugem, nem há traça. Aonde estamos ajuntando o nosso tesouro? Será que estamos preocupados? Ah, meu Deus, eu vou morrer, vou deixar isso, vou deixar aquilo, vou deixar aquilo outro. Ou às vezes almejamos: Senhor Jesus, o que eu almejo é andar naquelas ruas de ouro, é tocar naqueles muros de cristais, é beber daquela água cristalina, é estar vestido de branco, andando ali e contemplando miríades e miríades, milhares e milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres angelicais, seres celestiais. É olhar e ver Deus assentado no seu alto e sublime trono. O que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? O que Deus preparou para nós é muito maior do que tudo que você possa imaginar. Então não olhe para trás. Porque quando olhamos para trás, nós estamos simplesmente querendo dizer:
eu vou sentir falta disso que eu estou deixando. Mas quando olhamos para frente, não queremos mais olhar para trás. Nós dizemos, tudo fica para trás porque para mim não tem mais importância. Então essa é a nossa atitude diante de Deus. É o nosso compromisso diante do Senhor. Porque agora nós caminhamos por fé. E pelos olhos da fé, nós contemplamos a cidade celestial. Pelos olhos da fé, nós contemplamos aquele que tem as mãos traspassadas pelos cravos. Pelos olhos da fé, nós contemplamos aquele que vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Pelos olhos da fé, nós podemos contemplar aquele que disse: eu nunca te deixarei, nunca te desampararei, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu deixo essa mensagem nesta noite para a amada igreja, para as crianças, para o adolescente, para o jovem, para todos, que o Senhor possa falar no profundo dos nossos corações, e que nós possamos nos desapegar cada vez mais das coisas desta vida e nos voltarmos para as coisas celestiais. Que Deus nos abençoe, e eu chamo de volta ao nosso pastor Adilson do Nascimento. Aleluia.